Então, conforme nós estávamos orando, me veio ali aquela inspiração durante a oração, que esse tempo de preparação é semelhante a alguém que vai fazer uma mudança de uma casa para outra, de um lugar para outro, de um país para outro. E eu já mudei várias vezes, e quando a gente vai mudar, normalmente a gente tem que deixar muitas coisas, né? A gente vai selecionando o que vai levar, o que vai deixar, mas a gente não deve pensar nesse tempo, apesar da gente ter rezado nesse sentido, mas a gente não deve pensar só no que nós vamos deixar. Nós devemos pensar principalmente no que nós vamos ganhar com tudo isso, porque quem vai mudar também pensa no que vai precisar para aquele novo ambiente, para aquela nova casa, o que vai ter que comprar, adquirir. Só que nesse processo nós não vamos ter que comprar nada, porque é tudo gratuito, tudo é graça que Deus vai nos dar. Então nós temos que pensar também, principalmente, em tantas graças que o Senhor vai nos dar, coisas incomparáveis que nós não vamos conseguir jamais pelo nosso dinheiro, ou mesmo pelo nosso esforço. Essas graças que o Senhor tem para nos dar são muito maiores do que o que nós vamos deixar. Porque o Senhor ele não entra na nossa vida para nos empobrecer, meus irmãos. Ele entra para nos enriquecer. Olha, Deus é fonte de riquezas inesgotáveis. O Espírito que habita em nós, ele não se repete, ele é sempre novidade em nossa vida. Então, o que Deus tem para você nesse tempo é único, é só para você. Mas eu garanto para você que é justamente o que você precisa, o que de fato você precisa, certo? Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é também o mais importante, sem nenhuma dúvida, porque a partir desse amor, nós precisamos ter essa consciência, essa percepção, essa constatação de que o nosso amor é pobre. Mas o amor de Deus é um mar, é uma imensidão. Então, até para amá-lo, é Ele que vai nos capacitar. É o Espírito Santo, que é em Romanos 5, a teologia da graça, Romanos 5, 5. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então não é com o nosso amor pobre e miserável que nós vamos amar a Deus. É com o amor do próprio Deus, do Espírito que é derramado em nós. Isso não é uma bênção? Então, meus irmãos, para viver esse mandamento, para vivermos é preciso a gente ter muito presente de que nós somos muito amados por Deus. Esse amor de Deus tem sido manifestado de muitas formas em nossa vida. É preciso eu estar mergulhando nele. Eu percebo-me amado por Deus. Eu faço essa pergunta para vocês direto. Você se percebe amado por Deus? Você já tem essa consciência, você tem essa convicção dentro de você de que você é amado por Deus? De que esse Deus, ele é seu Pai, esse Deus que os judeus não ousavam sequer falar o nome, Jesus vem e fala, olha, quando rezar, chame a Deus de Pai, porque agora que eu assumi a humanidade de vocês são meus irmãos. Deus, pelo batismo, agora Deus é Pai. Então, eu posso me relacionar com esse Deus chamando de Pai, esse Deus que é amor. A partir daí, então, por amor, eu vou buscar responder. E o primeiro mandamento é a primeira resposta que eu devo dar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É uma resposta, precisa ser. Eu digo assim, tem que ser uma resposta de amor. Nunca por imposição, mas por amor. É claro que quando o amor me falta, eu tenho uma consciência, eu tenho uma vontade, né? E tudo isso, eu tenho conhecimento e isso vai me ajudar a viver. Mas eu devo buscá-lo, mergulhar, me abrir essa graça de Deus para eu responder com amor, porque por amor, uma resposta de amor, ela vai ser sempre mais generosa, ela vai trazer alegria ao nosso coração, ela vai movimentar a minha vontade, ela vai ativar, sabe, a minha vontade, fortalecer a minha vontade, e eu vou poder responder cada vez melhor a esse amor de Deus. Amém? Então Jesus vem e diz, olha, primeiro mandamento
é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não toma o seu santo nome em vão, não é verdade? E guarda o dia do Senhor. Então, meus irmãos, cada mandamento, ele tem em si, ele traz em si um valor. Ele protege algo. Olha o segundo mandamento. Não tomar o santo nome de Deus em vão. O que é que ele vem proteger, o segundo mandamento? Ele vem proteger o nome. O nome que diz da sua identidade. Primeiro, o nome do Senhor antes de todas as coisas. Que deve ser honrado e glorificado. Não vilipendiado, como a gente tem visto muito por aí. Mas honrado e glorificado. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Ele vem proteger o quê? O descanso sabático. A gente vai pegar agora aqui no catecismo, aí onde tem os mandamentos, eu já falei para vocês, que é antes do artigo 2252, né, digamos que é do 2251, como que está no livro do Êxodo 20, de 2 a 17, a respeito do terceiro mandamento. Vai dizer assim: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Em Deuteronômio, né? Guardará o dia de sábado para santificá-lo. E conforme os nossos mandamentos, guardará domingos e festa de guarda. Então, começando aqui por essa passagem de Êxodo, a gente já falou sobre isso, que os mandamentos foram dados a Moisés nesse contexto judaico, né? E que os judeus, eles guardavam o sábado. Mas por que eles guardavam o sábado? É em memória lá da criação, lá em Êxodo. Deus criou o mundo em 6 dias e no sábado ele descansou. Então, os judeus, em memória da criação, eles guardam, aliás, o dia de sábado. E Jesus, vocês sabem, Jesus ele era judeu, o leão da tribo de Judá. Então, Jesus ele era judeu e ele vivia como judeu, ele guardava também o sábado, né? A gente viu em Êxodo, o sétimo dia é o sábado, repouso absoluto em honra do Senhor. Então, trabalhar 6 dias, os judeus trabalham 6 dias, e quando chega no sábado, eles param e ficam em repouso. E como que Jesus lidou com isso, né? Com esse repouso durante o dia de sábado? Jesus respeitava o sábado? Jesus guardava o sábado? Sim, claro que Jesus guardava. Jesus guardava, mas assim com uma certa soberania e também assim com muita liberdade. É tanto que porque existem assim várias passagens onde os judeus criticam muito Jesus pelo fato dele não guardar o sábado. O fato é que os judeus, eles guardavam com muito rigor. Eles viviam ali a lei pela lei, sabe? Muito rigorosamente. Se você desviar aqui 1 centímetro para cá, você já está descumprindo a lei. E isso é que é a questão, meus irmãos, da lei pela lei. Então, por isso, quando a lei é vivida com amor, quando o fundamento para vivê-la é o amor, nós vamos viver no sentido da entrega, da doação. Então, o amor, ele chega até a ser muito mais exigente, porque não tem limite, assim como Jesus não teve limite para entregar. Então, nós vamos viver muito melhor, porque nós vamos viver por amor, no desejo de viver dentro da vontade de Deus. E o amor é essa força poderosíssima. O amor é uma força muito poderosa, capaz de transcender, capaz de superar as expectativas, capaz de ser proativo, não é verdade? Porque o amor tem essa capacidade de se doar, de se entregar, de se consumir pelo bem do outro e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ver essa passagem aqui em Marcos 2, 27. É uma passagem onde os judeus criticam Jesus, porque os seus discípulos colhem num milharal, espigas de milho, e vão comer dia de sábado. 2, 23 a 27. A passagem diz assim:
Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observavam-lhe e diziam: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhe Jesus: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha quantas mensagens importantes o Senhor nos mostra com isso. Então, por exemplo, o judeu não podia andar mais do que 1 quilômetro por dia no dia de sábado, no dia de repouso. Era repouso total. E Jesus vem dizer assim, o sábado ele existe para o homem, não o homem para o sábado. Porque tudo que Deus fez, meus irmãos, foi para o homem. O homem é o mais importante de todas as criaturas. Foi para o bem do homem, para a felicidade do homem. Então, o sábado também foi para o descanso do homem. Mas Jesus quis mostrar que esse sábado que foi feito para o descanso não pode oprimir o homem, limitar o homem a ponto de impedi-lo de fazer o bem para os outros, por exemplo, a ponto de ter um momento de lazer, a ponto de estar com sua família, de revitalizar esse relacionamento familiar. Então, aí Jesus vem dizer, o sábado foi feito para o homem. E Jesus vivia com essa liberdade. Aí Jesus vai lembrar para eles, olha, Davi entrou lá no templo, comeu os pães, né, da proposição, que só podiam ser comidos pelo sacerdote, porque ele e seus companheiros estavam com fome. Quer dizer, ele transgrediu ali uma lei. Por quê? Porque algo mais, em função de quê? Em função de algo mais importante, que era saciar a fome daquelas pessoas. Porque o homem é mais importante do que aqueles pães. Assim como o homem é mais importante do que o sábado. Mas aí, sexta, então a gente não deve guardar o sábado? Não é isso o que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo é que devemos guardá-lo com discernimento, com amor, mas se for preciso, no nosso caso não é o sábado, é o domingo, né? E nós vamos chegar lá. Mas, digamos assim, é dia de sábado, eu tenho que fazer uma viagem porque alguém faleceu, porque alguém está doente, porque tem uma necessidade, sabe? Então, a igreja, ela vem nos ensinar nesse sentido. É dentro da nossa consciência, do nosso bom senso. O que é importante para nós vivermos, para guardar o domingo? Primeiro, nós vamos falar no domingo. Eu já estou entrando aqui em guardar, por conta dessa passagem. E Jesus diz outra coisa muito importante, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Imagine ensinar a Deus guardar o dia de sábado, né? Ao próprio Jesus, Filho de Deus, ensiná-lo, dizer para ele que ele não está guardando o dia de sábado. Então ele quis dizer para aqueles judeus que os seus discípulos estavam com fome e por ser sábado, eles não tinham necessidade de colher umas espigas e comer simplesmente pelo fato de ser sábado. Mas nós somos cristãos. A partir daí, Jesus viveu a sua Páscoa, morreu, ressuscitou e ressuscitou num domingo. Então nós, meus irmãos, não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo. Por quê? Porque assim como os judeus guardam o sábado por conta em memória da criação, nós, os cristãos, somos uma nova criação em Cristo, pelo batismo. Então, essa nova criação celebra o dia do Senhor aos domingos, porque é o dia da ressurreição de Jesus. E como guardar os domingos? Primeiro, o domingo não é mais chamado de primeira-feira, né? Seria. O domingo é chamado de domingo, Dominus, que quer dizer Senhor. É o dia do Senhor. Antes de qualquer coisa, é o dia do Senhor. É o dia de celebrar. Então, primeiro ponto é ir à missa.
No domingo é celebrada a Páscoa do Senhor, todo domingo, a nossa Páscoa semanal. Ali no altar está presente a morte, o sacrifício de Cristo. Não de forma cruenta, sem sangue, de forma incruenta, mas ali se faz presente o corpo e o sangue de Cristo. Então, é celebrar. Se você tem algum compromisso, agenda de forma que você não perca a missa. Se você viaja, meu irmão, todo lugar nesse país tem uma igreja católica. Se você viaja para o exterior, você procure também saber se organizar. O cristão é assim, quando ele chega no lugar, ele vai estar lá no domingo, ele já procura saber. Hoje com a internet, facilita tudo. Aqui em casa a gente tem esse hábito. Quando a gente chega num lugar, chega sexta, sábado, a gente já vai procurando saber onde que tem uma paróquia, qual o horário de missa, se é no exterior do mesmo jeito, né? A minha filha que gosta de viajar para o exterior, é do mesmo jeito, porque é o dia do Senhor. A gente tem essa consciência de que eu vou estar pecando contra o primeiro mandamento se eu chegar o dia do domingo e eu não levantar uma palha para não ir à missa, porque eu estou viajando, porque eu estou em outro lugar. E se eu estiver num lugar que não tenha missa, às vezes não tem o padre, mas tem a celebração da palavra. Se não tem a celebração da palavra, o catecismo vai dizer, e a gente pode pegar aqui o catecismo 2177, para a gente ver o que o catecismo diz a respeito do dia do Senhor. Pegue aí o seu catecismo e vamos acompanhar aqui, ó. 2177, Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor constitui o cerne da vida da igreja. Então, meus irmãos, esse cristão que se diz cristão e chega domingo e não procura ir à missa, e não procura a igreja, quer ser cristão sem a igreja, ele não está sendo cristão. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como o dia da festa por excelência, certo? A festa do cristão por excelência é o domingo na celebração da Santa Missa. Ali é celebrado o mistério pascal de Cristo. Devem ser guardados igualmente, aí vem falar, porque o mandamento ele diz, guardar domingos e festas de guarda. Então, igualmente, deve ser guardado outros dias. Tem uns dias que as festas são transferidas para o domingo, mas outros não, tipo o Natal, que é uma outra festa muito importante, né? O Natal de Jesus Cristo, a Epifania do Senhor, a Ascensão e o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, e vem os dogmas de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, Maria Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, aí a festa de São José, a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, e por fim o dia de Todos os Santos. Esses dias são dias de preceito. Devem ser guardados dentro das possibilidades, porque nem sempre é feriado, mas nós devemos ir participar da Santa Missa. Essa tradição, essa festa, ela vem desde os inícios da era apostólica. Na Epístola aos Hebreus 10, 25, vai dizer: não deixemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos animar-nos sempre mais. Hebreus 10, 25, chamando a atenção para irmos à Santa Missa. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. 369 vai dizer assim: vir cedo à igreja, isso aqui é algo que a tradição guarda consigo, porque é um escrito muito antigo. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da santa e divina liturgia, terminar a oração e não sair antes da despedida, não se sai da missa antes dela terminar. Dissemos muitas vezes, estes dias vos foi dado para oração e repouso. É o dia do Senhor. Exultemos e alegremos-nos nele. Então, meu irmão, é o dia do repouso, sabático, né? É o dia do descanso, descansar do trabalho, se desligar, e principalmente o dia do Senhor. Vamos aqui no 2183. Aqui vai falar, por falta de ministro, você deve procurar a liturgia da palavra. A liturgia da palavra é quando o ministro faz uma celebração, mas não tem
não tem a liturgia eucarística, lógico, né? O padre não tem o padre. Se não tem, fazer o momento de tirar um tempo para rezar, pessoalmente ou em família ou em grupos, de forma que você celebre o dia do Senhor. Se você não está impedido, se não tem de forma alguma, né? Você reza em família. Dia de graça e de interrupção do trabalho. Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso. Aí vem dizer, o que o catecismo vai dizer, tempo de repouso, lazer suficiente que lhe permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. É um dia que você pode também tirar para o lazer, lógico, um lazer cristão, social, visitar uma pessoa ou outra, e a religiosa. Vai dizer cá no 2187, com relação ao trabalho, né? Porque às vezes você trabalha, é obrigatório, é obrigado, você tem uma atividade que tem que trabalhar dia de domingo. A gente deve evitar, os patrões, por exemplo, cristãos, devem evitar. Nós, como cristãos, devemos, por exemplo, ir a lugares onde tem pessoas trabalhando. Porque se nós somos cristãos, não resgatarmos esse valor de guardar o sábado, o domingo, por exemplo, né, o sistema aí, o consumismo, vem com tudo, né? E os patrões devem ter essa obrigação análoga com respeito aos seus empregados, patrões cristãos. 2193 vai dizer, no domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Então, nós devemos abster de qualquer forma de trabalhar. 2195, para fechar, vai dizer, todo cristão deve evitar impor, sem necessidade a outros, aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Então, meus irmãos, é isso. Guardar o dia, não tem assim muita novidade com relação a guardar o dia do Senhor. Mas eu vou ler para vocês uma frase aqui de São Justino, porque desde quando começou o domingo? Isso é algo que a igreja inventou? Não, é desde os primórdios. A igreja passou a guardar o domingo. São Justino, ele viveu do ano 100 ao 165, quer dizer, no século II. Ele diz assim, reunimos-nos sempre no dia do sol, que é o primeiro dia. Qual é o primeiro dia? Domingo. O dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. Primeiro dia. Nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Então, tem algumas igrejas que se dizem cristãos que guardam o sábado como a adventista do sétimo dia. Mas aqui é importante para você perceber que isso vem lá dos primórdios da igreja. Por quê? César, mas Jesus guardava o sábado. Sim, mas ele ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Essa nova criação. Nós somos um povo novo a partir de Cristo, que celebra o domingo porque é o dia da ressurreição. Não tem sentido, meus irmãos, para nós cristãos ficarmos guardando o dia de sábado. Se é o grande dia, que a grande festa nossa é a festa da Páscoa, é celebrada no domingo. Se foi no domingo que Cristo ressuscitou. Santo Inácio, ele é do primeiro século, Santo Inácio. Ele nasceu em 68. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas, os judeus, voltaram-se para a nova esperança, agora os cristãos, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Então, para saber que aqui Santo Inácio de Antioquia, que nasceu em 68, morreu em 108, ele deixou escrito isso aqui. Então, a igreja ela tem todos esses registros dos nossos padres, dos nossos pais na fé cristã. Aqueles que viveram, muitos não conviveram, não era apóstolo de Jesus, mas Santo Inácio, ele conviveu com o apóstolo de Jesus, certo? Recebeu diretamente do apóstolo de Jesus. Então, ainda
com os apóstolos, a igreja começou a celebrar o dia do Senhor no domingo. Amém? Vamos para um próximo vídeo para a gente fazer uma introdução à segunda tábua da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo.